Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma reação a um vídeo do professor Ricardo Marcílios, em que ele fala a respeito de mais disputas e possivelmente umas crises chegando aí com relação à América Latina, porque aparentemente os grandes players do cenário internacional estão interessados no controle ou no mínimo na influência a essa região do mundo. Vamos ver do que se trata, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários. Isso tudo ajuda na relevância do vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. Quanto mais informações recebemos da América Latina, mais a gente percebe que serão tensos os próximos meses. Nós tivemos uma reunião hoje que aconteceu em Pequim entre Daniel Noboa, presidente do Equador, que tem uma proximidade muito grande com Donald Trump, e Xi Jinping. Lembrando que o Equador, apesar de ter uma grande proximidade militar com os norte-americanos, vinha se aproximando dos chineses. Xi Jinping defendeu, não somente para o Equador, mas para toda uma América Latina, uma autossuficiência e independência contra interesses estrangeiros, alegando que está querendo promover uma liberdade econômica e uma clara referência, claro, aos Estados Unidos. Enquanto isso, a Rússia alega que a inteligência dos Estados Unidos também está planejando algum tipo de operação de ataque de bandeira falsa, ou pelo menos de disseminação de notícias falsas e russofóbicas, com alegações que os cartéis latino-americanos seriam abastecidos com armas russas. Vou meter exatamente o que significa essa história. Para finalizar, falar. É, Vale apontar que quando a China fala em liberar o América Latina de influência externa, eles não estão fazendo isso por bondade dos seus corações, eles fazem isso porque também é do interesse deles livrar, tanto quanto for possível, a América Latina da influência dos Estados Unidos, que são seus grandes rivais geopolíticos. Então não é bom pensar que isso aí é caridade ou coisa assim, isso aí é um conflito de interesses entre dois países grandes que querem exercer influência sobre essa região. Também sobre os Estados Unidos que escolhem um novo chefe do escritório responsável pelas relações com o Brasil, e já adianto para vocês que a diplomacia brasileira não vai curtir muito essa nomeação, enquanto a Rússia faz grandes ameaças ao Reino Unido, já que depois de uma chuva de drones, nós temos a informação que parte desses drones vieram dos britânicos. Será que o Reino Unido vai receber algum tipo de retaliação dos russos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, o plano de cooperação dos minerais críticos, assinado por uma série de países. E muitas vezes essa parceria é feita sob ameaças, possibilidade de retaliações. Talvez o caso mais evidente esteja no Panamá, quando a gente teve o Trump, por exemplo, ameaçando o Molino, que até algum tipo de agressão militar poderia acontecer se empresas de Hong Kong não fossem expulsas do Canal do Panamá, alegando questões históricas, que foram os norte-americanos que construíram e que o Panamá não deveria ter autorização para fazer comércio com os países que ele julgasse necessário, porque os Estados Unidos, né, têm maiores responsabilidades. Na semana passada, nós tivemos os Estados Unidos divulgando um vídeo de 5 minutinhos, recomendo que o vejam, tá no perfil oficial do Departamento de Estado norte-americano, exaltando também toda a história da doutrina Monroe, Colorado Roosevelt, anunciando que eventuais inimigos seriam capturados, assim como foi Nicolás Maduro, e em uma ameaça também à América Latina. Então, basicamente, é meio que uma doutrina do porrete aqui, né? O Big Stick norte-americano do século XXI. Ou negocia com os norte-americanos e abandona anseios chineses e de outros países que representam ameaça, eles sempre se referem, tá? Potências não ocidentais. Uma clara referência à China e, claro, também à Rússia, né? Ou alguma retaliação pode acontecer contra você. Falar em potências não ocidentais é até engraçado, porque eles estão querendo estabelecer talvez criar uma certa noção de empatia junto ao povo da América Latina sobre essa questão de Ocidente, sendo que em condições normais eles nunca consideram a América Latina como parte do Ocidente. Para eles, o mundo ocidental é Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental e Austrália e Nova Zelândia. Agora, a América Latina nunca é considerada como parte do mundo ocidental, na visão regular que eles têm. Mas na hora que convém, aí eles fazem esse apelo a uma consciência comum do mundo ocidental. Não deixa de ser uma coisa engraçada até. Pois bem,
Hoje, nós tivemos o Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, lembrando um grande aliado do Trump, faz parte, né, desse acordo de cooperação militar, operações militares americanas aconteceram no território contra a atuação também do narcotráfico, mas ele participou muito por conta das parcerias econômicas. A China hoje está disposta a investir bastante na América Latina e em vários outros países. O Xi Jinping falou para o Daniel Noboa que a China sustenta de forma consistente a posição de que não se deve minar o status da América Latina e Caribe como uma zona de paz, nem interromper o caminho do desenvolvimento e revitalização dos países da região. Não se deve interferir em seus direitos de escolher parceiros de maneira independente. Cooperaremos em energia, mineração, infraestrutura e finanças. Independente, aí não, aí minhas palavras, tá? Independente dos anseios americanos. E aí, eu confesso que fica uma dúvida muito mais para mim, talvez cada um dos presidentes não queira falar abertamente, mas tem as suas posições. Se a gente pegar, por exemplo, o Rodrigo Paz, que é o presidente boliviano, ele já mostrou, por exemplo, está disposto a se aproximar dos Estados Unidos, que eu particularmente não vejo nenhum problema. Estamos falando da maior economia do planeta, um país que tem um mercado consumidor gigantesco. Eu mesmo defendo que o Brasil mantenha relações benéficas com os norte-americanos. Na pauta de exportação. É, mas só que isso tá ficando cada vez mais complicado quando a gente considera que o Trump tá sempre eh, alegando que as relações dos Estados Unidos com o Brasil são deficitárias e que por isso ele tem que tacar sanção e tacar taxa para complicar cada vez mais essa relação bilateral. Quando na realidade os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, e a relação deles com o Brasil não é deficitária. Mas como ele vive no próprio mundinho, então ele tenta emplacar umas narrativas nada a ver, e quem vai dizer pra ele que não, enquanto ele for o presidente, estiver sentado naquela cadeira? Por exemplo, com o Brasil e com a China, por mais que a China seja o nosso maior parceiro comercial, para os Estados Unidos a gente exporta muito mais manufaturados. Se a gente está falando de uma tentativa de reindustrialização, tudo tal, manter relações com os americanos é tão importante quanto manter relações com os chineses. Com a China a gente exporta muito mais commodities, produtos primários, entende? Não tô falando para desprezar os norte-americanos. Que nem eu falo, né? Dinheiro não tem cor e relação geopolítica tem que ser pragmática com quem respeite a soberania dos países. Também não acho que a China é boazinha da história, mas percebam que, nesse momento, pelo menos, a China está oferecendo contratos, enquanto os Estados Unidos, vendo que a China vem construindo o Porto de Chancay no Peru, está disposta a fazer a ferrovia bioceânica junto ao Brasil, faz com que vários países, inclusive a histórica aliada Colômbia, queira fazer parte do Road and Belt. E aí, o que os americanos oferecem? Contratos melhores, possibilidades ou ameaças militares? Essa é a dúvida que fica, entende? E é justamente essa dúvida que eu tenho. O Rodrigo Paz, por exemplo, já se posicionou como um cara que está disposto a renegociar com os dois lados. Eu acho sensacional a postura dele. E Abelardo de La Espriella, por exemplo? O Abelardo de La Espriella, ele pertence a uma direita que é muito mais próxima aos pensamentos do Trump. A Colômbia, por exemplo, no momento ali de maior tensão entre Gustavo Petro e Trump, começou a sofrer sanções econômicas do presidente americano. Só que a Colômbia, historicamente, dependeu muito de balança comercial positiva com os norte-americanos. Vai defender para sempre? E aí, o Abelardo. Até na época em que a Colômbia estava tendo um problema muito sério com o narcotráfico e com as Farc, eles tinham lá colaboração de treinamento militar com os Estados Unidos para treinar suas forças para combater essas ameaças internas. E os Estados Unidos também metiam muitos agentes seus na Colômbia para fiscalizar e até eventualmente combater essas forças irregulares. Então a Colômbia tem uma relação histórica até de certa dependência com os Estados Unidos, e agora com esse novo presidente recém-eleito lá, essa relação meio de dependência tende a se acentuar, porque ele, como o Marcelo falou, ele é alinhado com as ideias do Trump. De La Espriella vai se afastar dos chineses para se aproximar do Trump, olha que interessante. O Bukele, que talvez seja, né, o precursor dessa ideia da segurança pública, a buquelização da América Latina, mantém relações com os chineses, militarmente com os norte-americanos, mas economicamente também com os chineses. Então a questão que fica é, até que ponto os países da América Latina vão conseguir saber jogar o jogo para, mesmo aqueles que querem se aproximar do Trump, visando uma coisa que eu acho super interessante, que é a questão do combate ao narcotráfico, porque de fato a insegurança
Nos países, a criminalidade, a atuação do narcotráfico aumentou bastante. Não sei se a cooperação com os Estados Unidos é o melhor remédio, mas entendo os anseios da população desses países, né? Eu acho, assim, de uma petulância, de uma arrogância gigantesca. Não, não, como que a população votou errado, né? Poxa, a população tá sofrendo com a criminalidade e aí vem um governante que tá falando de combater o crime. Não, não, mas eles votaram errado. Cara, cada população vê onde que a ferida dói mais, entende? Você pode concordar ou não com a postura, mas votou errado ou não é uma petulância, uma arrogância gigantesca, né? Então, se a população escolheu por isso, acho legal, mas que os países tentem preservar relações econômicas com alguém que está disposto a investir, que é a China, ou qualquer outro país, né? Por exemplo, hoje o Mauro Vieira, nosso chanceler, falou que a ASEAN, que é um bloco econômico super importante, né? Tem potencial para virar um parceiro comercial maior do que Estados Unidos e União Europeia. E eu acho ótimo, tá? Porque a União Europeia e Estados Unidos vão ter que. Essa é uma organização econômica que reúne os países do Sudeste Asiático. Ela, se não me engano, Vietnã, Laos, Camboja, Malásia, Tailândia, Indonésia, esses países assim. Correr atrás para também negociar com o Brasil. Quanto mais parceiro a gente tiver, melhor. Mas eu não sei se o governo norte-americano vai permitir essa medida. Além disso, nós tivemos hoje talvez uma outra mostra que isso possa acontecer. E já deixo todas as minhas ressalvas que não coloco a mão no fogo por ninguém, nem pelos Estados Unidos, muito menos, ou igualmente menos, né, nos russos. O SVR, que é o Serviço de Inteligência da Rússia, divulgou que, observando a movimentação de algumas agências ocidentais em conjunto com governos ocidentais, não cito nomes, mas nós temos informações divulgadas por mídias russas, que muito possivelmente é a mídia americana, de que informações falsas, disseminação de fake news serão feitas contra os russos nos próximos dias. Por quê? Segundo a Rússia, tá? Os ucranianos, sempre vão culpar os ucranianos também, né? Em conjunto com os norte-americanos, estão capturando equipamentos russos, armas russas, e estão enviando para a América Latina. Mas não exatamente para os estados latino-americanos, mas sim para grupos, cartéis, do México, da Colômbia, talvez grupos brasileiros. E aí, vão ser produzidos vídeos, áudios, provas de que esses cartéis estão utilizando equipamentos russos. Segundo a Rússia, segundo o serviço de inteligência, tudo isso vai ser feito para prejudicar as relações construídas da Rússia com os outros países da região e levar os governos latinos a apoiar políticas russofóbicas no continente. Lembrando que a Rússia não citou qual agência vai falar sobre isso e nem qual inteligência do país que vai divulgar essas informações. Eu acredito que isso vai acontecer? Não exatamente acredito. Eu acredito que os Estados Unidos são isentos, inocentes e não fariam uma coisa dessas? Também não acredito. Eles seriam muito bem capazes de fazer uma coisa dessas se fosse conveniente para eles. Até porque isso não seria nem de longe a primeira vez que eles já fabricaram factoides para desmerecer algum país considerado hostil. Mas também vindo dos russos, eu também não ponho a minha mão no fogo. Eu não vou dizer que eu acredito automaticamente. Informações para que a mídia, né, divulgue. Mas seria uma tentativa de afastar os russos da região. Lembrando que a Rússia também tem negociações importantes, até com o Brasil, por exemplo, seja na exportação de fertilizantes, seja na exportação de diesel, e com alguns outros países latino-americanos. Ou seja, o governo americano acusando os chineses de espionagem, trabalho análogo à escravidão, agora que os russos estão financiando cartéis de drogas da América Latina, disposto a afastar esses países da América Latina. E aí, pessoal, será que vai conseguir? E, de novo, pode ser que a Rússia de fato esteja fazendo isso e divulga que a inteligência vai divulgar só para falar, tá vendo? Ó, avisei antes. Só para falar que é uma mentira do Ocidente. E aí, em quem você confia, hein? Hoje nós tivemos também uma indicação do novo chefe do escritório responsável pelas relações com o Brasil, indicação do Trump, foi aprovado pelo Senado, e eu diria que é alvo de preocupações para o Brasil, por quê? Porque ele já se posicionou outras vezes, alegando que o Brasil ele corrobora com a censura e fazendo críticas públicas ao Alexandre de Moraes, que muito possivelmente, segundo a Financial Times, discutimos no vídeo de hoje pela manhã, veja lá, tá? Não vou discutir, não vou falar de novo, né, claro? Mas acho que é interessante, veja um vídeo, pode ser alvo de sanções do governo norte-americano novamente, agora por conta do jornalista, né, que fez a investigação contra o Flávio Dino e tal. Acho que o vídeo lá explica direitinho, tá? E é claro, se você tem um representante, um a mais, né, que se posicionou dessa maneira, além do Daniel Pérez, além de todas as ações que a gente discutiu nos vídeos anteriores, dá a entender
que a tensão Brasil e Estados Unidos deve se aprofundar ainda mais nas próximas semanas, pelo menos até o período eleitoral. Enquanto isso, na guerra Rússia e Ucrânia, ou Rússia e Europa, nós tivemos uma noite de grandes ataques, mútuos, tá? Mas eu diria que pior para os russos. Porque, segundo o próprio relato dos russos, houve uma chuva de drones em Moscou, com 620 drones, além de outros ataques que aconteceram também contra a Crimeia. A grande novidade se dá porque a revista The Times publicou nesse final de semana que essa semana iniciariam-se a utilizações de drones do Reino Unido. E não dá para falar que é mentira, porque o Andy Burnham, que é o atual primeiro-ministro, falou que em junho, né, ou seja, no mês passado, de que ele estava prometendo 150 mil drones para os ucranianos até o final de 2026. Depois, quando essa informação foi divulgada e foi perguntado se realmente era verdade, Essas informações, essa parte do vídeo já não tem mais tanto a ver com o tema central, então eu vou parar por aqui. Embora eu fique incomodado com esse desperdício enorme de recursos empreendido na produção de drones para a guerra. É uma coisa meio muito lamentável, na verdade. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre o que foi dito no vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!